Ativos intangíveis. Práticas contábeis em conformidade com as normas contábeis emitidas pelo CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, atualizado em abril de 2014. Assuntos tratados neste material: patentes, exemplo, contabilização de patente; direitos de uso, software; aquisição de software, exemplo, contabilização de aquisição de software; desenvolvimento de software próprio, exemplo, contabilização de software próprio em desenvolvimento; manutenção de programas, software, exemplo, contabilização, manutenção de software; período e método de amortização. Patentes. Ao autor de invenção ou modelo de utilidade é assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade e o uso exclusivo nas condições estabelecidas pela Lei nº 9279 de 96. A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviço determinar que pertença à titularidade. De acordo com a lei, é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade invertida e aplicação industrial. E é patenteável como modelo de utilidade ou objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial que apresente nova forma ou disposição, envolvendo o ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Exemplo, contabilização de patente. Lançamento 1, pelo registro do pagamento realizado à vista, referente aos serviços, honorários e taxas relativos à patente do processo produtivo de determinado item da empresa. Débito, marcas e patentes, ativo intangível, ativo não circulante; crédito, banco conta movimento, ativo circulante. Direitos de uso, software. São registrados os custos pagos ou relativos à elaboração de programas de computador, amortizados com base na estimativa de vida útil dos mesmos. Aquisição de software. Com relação aos gastos com aquisição ou produção de softwares, esses são ativados como ativo intangível quando se tratam de programas que têm vida própria, como, por exemplo, aqueles que podem ser transferidos de equipamentos, alugados ou vendidos. Os que são ou vieram incorporados a máquinas, equipamentos, veículos, edifícios, deixando de ter vida própria e não podendo ser transferidos ou vendidos individualmente, têm seus custos adicionados aos ativos a que se vinculam. A ativação deverá ser feita em relação aos custos e despesas de aquisição e ao desenvolvimento de logicismo utilizados em processamentos de dados. Exemplo, contabilização de aquisição de software. Lançamento 1, pelo registro do pagamento realizado à vista, referente à aquisição de software de terceiros. Débito, softwares, ativo intangível, ativo não circulante. Crédito, banco conta movimento, ativo circulante. Desenvolvimento de software próprio. Os custos de desenvolvimento de novos programas devem ser lançados em conta própria do ativo intangível para posterior amortização. Compreendem tais custos, salários e encargos sociais do pessoal utilizado no desenvolvimento do programa, gastos com consultoria externa, etc. Exemplo, contabilização de software próprio em desenvolvimento. Lançamento 1, pelo registro dos custos relativos à folha de pagamento de pessoal, cujas atribuições são para desenvolvimento do software próprio da empresa. Débito, software em desenvolvimento, ativo intangível, ativo não circulante. Crédito, salários a pagar, passivo circulante. INSS a pagar, passivo circulante. Crédito de FGTS a pagar, passivo circulante. Crédito de provisão de férias, passivo circulante. E crédito de provisão de 13º salário, passivo circulante.
Manutenção de programas software. Determinados programas, como os de contabilidade e escrituração fiscal, têm um custo de manutenção mensal. Tais custos relativos à manutenção dos programas não devem ser ativados, mas sim ser lançados diretamente em conta de despesa. Exemplo, contabilização, manutenção de software. Lançamento 1, pelo registro de pagamento à vista de despesa com manutenção do software. Débito, despesa com manutenção de software, resultado do exercício. Crédito, banco conta movimento, ativo circulante. Período e método de amortização. O valor amortizável de um ativo intangível com vida útil definida deve ser apropriado de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada. A amortização deve ser iniciada a partir do momento em que o ativo estiver disponível para uso, ou seja, quando se encontrar no local e nas condições necessárias para que possa funcionar da maneira pretendida pela administração. A amortização deve cessar na data em que o ativo é classificado como mantido para a venda, ou incluído em um grupo de ativos classificado como mantido para a venda, ou ainda na data em que ele é baixado, o que ocorrer primeiro. O método de amortização utilizado reflete o padrão de consumo pela entidade dos benefícios econômicos futuros. Se não for possível determinar esse padrão com segurança, deve ser utilizado o método linear. A despesa de amortização para cada período deve ser reconhecida no resultado, a não ser que outra norma ou pronunciamento contábil permita ou exija a sua inclusão no valor contábil de outro ativo. Podem ocorrer casos dos benefícios econômicos futuros incorporados no ativo sejam absorvidos para a produção de outros ativos. Nesse caso, a amortização faz parte do custo de outro ativo, como é o caso de ativos intangíveis utilizados em processo de produção. Faz parte do valor contábil dos estoques. Fontes de consulta para elaboração do manual. Obrigado, contato Glauco Henrique, e-mail ghsconsultoria@yahoo.com.br, celular 011 99927 9322, site www.ghsconsult.blogspot.com.br.